Olá, eu sou o vovô Davi. Eu sou a Carol. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Como envelhecer com graça e dignidade. Eu recebi, alguns anos atrás, uma medalha toda especial da Prefeitura de Atibaia, São Paulo. Trata-se da minha placa de idoso e estacionamento exclusivo é só para mim. Eu confesso que eu gosto tanto desse direito adquirido com 65 anos de suor até esse momento, com muita alegria. Quando eu percebo que tem uma vaga de idoso, mesmo que seja um quarteirão distante do lugar onde já tem estacionamento na frente, eu quero estacionar no lugar de idoso. Eu fico zangado quando vejo jovens estacionando no meu lugar. Não é só isso. Nossas viagens ministeriais ao redor do Brasil, do mundo, aqui no Brasil trata tão bem pessoas com mais de 60 anos de idade e tem uma fila preferencial. Eu fico disfarçando bem próximo daquela fila e quando eles abrem, eu derrubo aqueles velhinhos que estão lá para chegar primeiro no avião. Esse é o desafio para todos nós. É questão de envelhecer, mas como? É agora que chegamos mais e mais próximos a cada dia, né? Das pessoas que para nós sempre foram mais velhas e a gente se vê entrando nessa turma, nós temos observado, estudado várias pessoas que têm envelhecido bem. Porque todos nós conhecemos aqueles velhos que são chatos, são bicudos, reclamam de tudo toda hora, nunca nada tá bom. E o tempo lá atrás, os bons velhos tempos, sempre era tudo melhor e o que aconteceu? Todos nós conhecemos a história. Mas tem outros. Ontem estive conversando com uma senhora na igreja que é um doce de coco, que ela... Tudo é uma beleza para ela, tudo é ótimo, ela encoraja, ela anima. E eu quero ser assim, eu quero ser uma velhinha simpática, alegre, que encoraja, que anima as pessoas e não aquela que desmonta e acha que nada tá bom. Mas você já é isso. O IBGE de 2022 aponta que no Brasil hoje temos mais de 32 milhões de idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso constitui já 15,6% da população brasileira, está crescendo muito. Inclusive, a idade mediana do brasileiro aumentou 6 anos desde o último censo, em 2010, e que isso significa que a população brasileira está envelhecendo. Mas, de novo, a pergunta é como nós vamos envelhecer? Sabemos, o livro de Eclesiastes já dá um desafio para os mais jovens prepararem-se para aqueles dias em que tudo é mais difícil. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eu acho que, como disse a Ruth Bell Graham, a esposa do Dr. Billy Graham, de fato foi ele que disse, envelhecer não é para fracos. E o fato é que muitas das maiores provações da nossa vida vêm no final da vida. Mas espera-se de nós uma maturidade, uma força adquirida na academia da vida para enfrentar com graça e dignidade aqueles anos. Bom, no livro de Salmos, nós encontramos um pouco sobre todas as situações da vida. E é interessante que Salmo 71, salmo que eu preguei recentemente na nossa igreja, trata justamente desse assunto. Escuta o que o salmista diz no Salmo 71, versículo 9. Ele ora a Deus e diz, não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Talvez seja uma das maiores angústias do senhor ou da senhora de idade, de ser abandonado. Quais seriam alguns desses medos? Eu acho que
talvez os filhos moram longe, talvez não tenham desenvolvido um relacionamento bom com eles, pode ser que não tenham filhos, o cônjuge pode ser que falece antes de você, se encontra num asilo, num lugar e parece esquecido, o medo de ficar sozinho no final da vida. Acho que é um medo real. E o salmista, mais adiante, no Salmo 71, versículo 18, diz: Não me desampares, ó Deus, agora que eu estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. O salmista encontrava esperança ao contar para as novas gerações as histórias da fidelidade de Deus no passado. Infelizmente, a tendência na velhice é bem diferente de esquecer do passado. Como que é esse desafio? Bom, muitas vezes o velho lembra do passado, mas como se tivesse óculos assim rosados, né? Tudo no passado era perfeito, tudo era bom. Então, quando fala do passado, às vezes é para reclamar do presente. Mas o desafio é que nós olhemos para trás para ver a fidelidade de Deus no passado, como Deus foi fiel quando era criança, na minha adolescência, na juventude, nos primeiros anos de casamento, na criação dos nossos filhos, e vai passando as etapas de vida e vendo, Deus sempre foi fiel. E quando nós temos essa segurança, nós dificilmente vamos ser tentados a nos preocupar, mas será que ele será fiel no futuro? Não, ele já se provou na Bíblia toda, na nossa vida individual. Deus é fiel e continuará sendo fiel até o final da vida. Podemos dizer que os bons velhos tempos, aquele saudosismo de como as coisas eram no passado, talvez não fossem tão bons quanto nós pensamos e simplesmente velhos. Podemos dizer que a nossa tendência humana é nos esquecer do passado e ficarmos preocupados no presente com medo do futuro, quando de fato deve ser o contrário. Lembrando a fidelidade de Deus no passado, nos anima no presente para enfrentar o futuro. É justamente isso que o salmista fez do Salmo 71. É um salmo de lamento, não tem um título que identifica o autor, mas talvez o próprio rei Davi, enfrentando uma situação quando seu próprio filho o não somente esqueceu, abandonou, mas expulsou do trono da cidade de Jerusalém. E Davi, angustiado, clama a Deus para não esquecer-se dele. Algo que eu acho fantástico, como Pedro diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Deus criador de galáxias, que mantém cada átomo em seu devido lugar, é o mesmo Deus que se importa conosco e quer que, mesmo na velhice, clamemos a Ele pela presença dEle. Então, para se animar, o salmista lembra do passado. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6 de Salmo 71. Pois se Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, em Ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. Hernandes Dias Lopes diz que é um privilégio enorme ter bebido o leite da piedade no lar cristão. E o salmista lembra esses momentos ao ponto de dizer: a Ti se dirige constantemente o meu louvor, mesmo na angústia. Para muitos sou motivo de espanto, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não é assim que muitas vezes nós que somos mais velhos
falamos para os mais jovens com saudosismo dos bons velhos tempos. Qual seria o desafio, então, para os mais velhos em termos da nova geração? O desafio seria de encorajá-los, de falar, olha, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, mas deixa eu te contar. Deus é fiel. Olha o que Ele tem feito na minha vida no passado. Com certeza Ele fará o mesmo na sua vida. De olhar para eles com o privilégio que Deus tem dado para eles terem essa idade, nesta época, nesta geração, porque eles são as pessoas certas para alcançarem a geração deles. Então, encorajá-los. Nós somos de uma outra geração, a nossa cabeça é outra, mas eles não. E eles têm esse privilégio, essa oportunidade de alcançar a sua geração. Precisamos fortalecê-los e animá-los e encorajá-los. Quando nós só falamos dos bons velhos tempos e que hoje não será como foi no passado, o que nós estamos fazendo é glorificar a nós mesmos, chamar atenção a nós mesmos, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e amanhã continuará sendo o Deus deles. Então nós podemos olhar para a fidelidade de Deus e encorajar os jovens. Esse mesmo Deus está contigo. Eu lembro do livro de Ageu, capítulo 2, quando, depois do cativeiro, o povo de Israel iria reconstruir o templo e os velhos, talvez com 80 anos ou mais, lembrando do templo salomônico, com aquele saudosismo, estavam desanimando os mais jovens. Esse lugar miserável, pobre, pífio, nunca será igual ao templo da nossa juventude. Deus condena essa atitude. Ele até contraria essa ideia, porque ele diz a glória desse novo templo, claro, refeito por Herodes, mas será maior do que aquele templo salomônico. Por quê? Porque a esperança, o precioso das nações, Jesus iria ministrar naquele templo. A obra que eles estavam fazendo preparava o povo de Deus para algo muito, muito maior. Então, o desafio para nós, como mais velhos, é animar os mais jovens com a presença do Senhor, como o salmista também ora. Interessante, no final do salmo, ele termina em louvor, em oração, porque ele sabe que mesmo não tendo a resolução de todos os seus problemas, Deus continuava com ele. Ele diz, eu te louvo com a lira, cantarei louvores ao som da harpa, meus lábios exultarão, canto louvores a ti, exultará a minha alma, minha língua celebrará, mesmo na angústia, mesmo na doença, mesmo no aparente abandono pelos filhos e netos e parentes e outras pessoas, você ainda tem um privilégio de envelhecer com graça e dignidade. Primeiro, falando com Deus sobre os homens, oração, o ministério da intercessão. E segundo, falando para os homens sobre Deus, contando as histórias da sua vida para as novas gerações, até que Deus nos leve para nosso eterno lar. Que você não seja um velho mal-humorado, batizado em suco de limão, azedo, mas sim doce, que transmite a fidelidade de Deus de geração a geração. E queremos agradecer você que tem assistido mais um programa do canal Palavra e Família. E você poderia nos ajudar divulgando, contando para os seus amigos, mostrando para aqueles que talvez poderiam aproveitar deste ministério. Nós não ganhamos nada com isso, mas gostaríamos de abençoar aquelas pessoas que queiram saber mais sobre o propósito de Deus na família. Então, por favor, divulgue, mande comentários, mande perguntas, porque isso vai nos ajudar. E na descrição você encontra alguns links dos nossos ministérios, especialmente os livros que já escrevemos, publicados pela editora Ragnos, que também pode adquirir para abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Que Deus os abençoe.